A Associação Brasileira de Imprensa entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a suspensão das redes sociais e aplicativos que não cumprirem as leis brasileiras, divulgando fake news e disseminando discurso de ódio durante as eleições. No pedido, a associação aponta que não está propondo uma restrição da liberdade de expressão, mas apenas que o TSE promova uma organização desses espaços que serão usados como campo para debates de opiniões no pleito de outubro. O Telegram é o principal alvo da solicitação. Isso porque essa é a única plataforma que não compareceu a uma reunião solicitada pela Justiça Eleitoral com todas as redes sociais. No encontro, foram estabelecidos acordos de procedimentos e compromissos que deverão ser seguidos pelas empresas. A Associação Brasileira de Imprensa argumenta que a ferramenta permite criar grupos de até 200 mil pessoas e isso a torna ideal para a propagação de notícias falsas. O aplicativo de mensagens é representado no Brasil por um escritório de advocacia no Rio de Janeiro, mas nunca atendeu a nenhuma convocação das autoridades brasileiras para prestar esclarecimentos. O Telegram é muito utilizado por bolsonaristas e muito conhecido pelo público em geral. Nesta semana, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, voltou a insistir no diálogo com o aplicativo. Enviou um ofício pedindo que a rede social participe desse programa de combate à desinformação. Para entender mais sobre os impactos da desinformação nas redes sociais e as possíveis consequências para quem insiste em disseminar fake news, a gente vai conversar agora ao vivo com o Diogo Crozara, advogado especialista em direito eleitoral. Bom dia, Diogo, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer poder falar com vocês, ainda mais sobre uma matéria tão importante nesse pleito que já começou. Pois é, e eu queria que você começasse explicando para a gente se já existe algum tipo de punição prevista para quem divulga fake news. Essa já é uma realidade aqui no nosso país ou não? É uma realidade, sim. Na verdade, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas a respeito desse tema. Aquele que cria fake news, bem como aquele que divulga notícia falsa, ele pode ser punido com o pagamento de multa e isso também pode representar um crime eleitoral, dependendo da natureza daquilo que ele vai falar. E é importante aquele que nos ouve em casa estar ciente disso. Aquele que compartilha uma notícia falsa também é responsável por ela, ou seja, esse também pode ser punido. E ao contrário do que muita gente pensa, né, Diogo? As redes sociais são espaços privados, né, empresas particulares. Como que a Justiça Eleitoral pode impor sanções contra elas? Olha, essa é sempre uma grande dificuldade, impor sanções e se essas sanções vão ser de fato efetivas. A imposição dessas sanções, muitas vezes, ela vai vir muito tempo depois do que a própria notícia vai se espalhar. Então, a velocidade em que a notícia falsa se espalha num pleito eleitoral, ela muitas vezes não vai poder, a Justiça Eleitoral não vai acompanhar o ritmo dessa desinformação. Por isso que é muito importante que o eleitor também tenha uma educação a respeito desse tema e ele saiba o que está fazendo. Essas punições para as empresas, elas podem ir desde multas bastante pesadas até mesmo a suspensão da veiculação daquele aplicativo de mensagem, daquele meio de comunicação durante o processo eleitoral. Hoje, nós temos, por parte do TSE, uma discussão muito aprofundada a respeito desse tema desde 2018, quando a Organização dos Estados Americanos ela apontou em seu relatório sobre as eleições do Brasil o crescimento dessas fake news. O TSE instituiu um grupo de trabalho específico para trabalhar sobre o tema e tem se reunido constantemente com esses aplicativos, com essas empresas privadas, como você disse. Algumas delas têm apresentado resultados bastante positivos. Agora, uma em específico, e como a matéria colocou, o Telegram, ele é sediado nos Emirados Árabes, sem qualquer representação no Brasil. Ou seja, é uma ferramenta que também foi utilizada bastante nas eleições norte-americanas com uma finalidade de estou no mercado livre, estou num caminho livre para falar qualquer coisa. E não é bem assim. Nós temos uma legislação e essa legislação ela visa justamente prever aquilo que pode ofender o eleitor. E nós temos um eleitor que talvez, recebendo uma notícia falsa, possa isso impactar no seu voto, o que é muito triste.
porque uma notícia falsa impactando no voto, você leva uma distorção do processo eleitoral, e é isso que a Justiça Eleitoral vai tentar prevenir durante todo o ano. O senhor já mencionou que quem divulga fake news também pode ser punido. Como que é feita essa investigação? Porque às vezes a pessoa está sendo vítima de uma mentira e às vezes ela está contribuindo de propósito para ela. Como que é feito esse processo ali para punir ou não a pessoa que divulga essa fake news? Ou todo mundo, independentemente de ter feito isso com consciência ou não, pode sofrer sanções caso deseje, caso fique repercutindo notícias falsas nas redes sociais? A alegação de ignorância, ela não é uma excludente no processo eleitoral, ou seja, a pessoa não vai poder falar, olha, eu não sabia que era uma notícia falsa. Isso não é um argumento que vai ser aceito pela Justiça Eleitoral. As representações, elas são feitas pelo Ministério Público, por qualquer partido ou coligação, ou mesmo um candidato. Ele vai à Justiça Eleitoral, aquele que for prejudicado, e pede a retirada daquela notícia falsa. Essa pessoa que fez a publicação, ela vai ser notificada e o juiz pode ou não determinar, de acordo com a análise a partir do caso concreto, se isso vai ser retirado. Sendo retirado, essa representação vai ser processada e pode ser imposta uma multa, caso fique comprovado que houve mesmo compartilhamento de uma notícia falsa. Além das notícias falsas, a gente percebe que nesse período, nos períodos eleitorais, acontecem muito também aqueles discursos de ódio, né? Isso também está previsto de alguma forma na lei? E que tipo de punição também ocorre? E o TSE, ele pode tomar alguma medida? Porque muitas vezes quem pratica esses discursos de ódio, eles se vestem ali, se justificam através da questão da liberdade de expressão. Como que funciona esse limite para a justiça? Esse ano é uma matéria que isso vai ser muito sensível, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, onde a gente está tendo uma discussão sobre essas questões de discurso de ódio no processo eleitoral. Nós teremos, sim, punições severas para essas pessoas que fazem, e principalmente para aquele que cria e se beneficia desse discurso de ódio. Agora, como que a justiça avalia isso? Porque, de um lado, você tem o que a gente chama de conflito de princípios constitucionais. Porque, de um lado, você tem o interesse público pela notícia, o direito de informação, a liberdade de expressão, e, por outro, você tem o direito à verdade, o direito à intimidade, porque muitas vezes essas notícias vêm com matérias, com questões íntimas que não dizem respeito propriamente ao processo eleitoral. A Justiça Eleitoral, nesse momento, ela vai colocar esses dois princípios em conflito. A regra geral é a liberdade, a regra geral é falar, permitir falar. Mas isso tem, obviamente, um limite. E é esse limite que é quando descamba para o aspecto que enseja o que a gente chama de crime contra a honra, ou seja, uma calúnia, uma injúria, uma difamação ou um fato sabidamente inverídico, que é esse termo utilizado pela própria legislação eleitoral. Constatado um desses fatos, vai haver, sim, a aplicação das sanções. Agora, eu repito, a velocidade da informação ou da desinformação, ela vai ser difícil acompanhar por parte da Justiça Eleitoral. Os candidatos, eles vão ter que ter um aparato todo próprio para poder eles mesmos combaterem essas notícias através de divulgação de notas, através da exploração da comunicação nesse debate, nesse ringue. Porque se esperar entrar com uma ação, o juiz determinar a retirada, isso vai demorar no mínimo aí 24 horas, ou seja, mais que o suficiente para uma notícia falsa se espalhar ainda mais num meio tão rápido dos meios de comunicação através dos aplicativos de mensagem. E a gente sabe que a retratação nunca tem o mesmo peso da notícia falsa, né? O ministro Edson Fachin insistiu mais uma vez nessa semana na questão ali do Telegram. Como você avalia essa situação e quais devem ser os próximos passos? O TSE pode simplesmente banir essa rede social do nosso país? Isso já aconteceu em algum outro momento ou não? Esse é um aspecto que realmente preocupa, porque preocupa quando você fala que um país vai banir um aplicativo. Isso é algo sério, isso é algo que deve ser muito pensado, mas também preocupa a falta de compromisso desse aplicativo até agora com a Justiça Eleitoral. Desde a gestão passada do TSE, do ministro Barroso,
o TSE por 4 vezes tentou convidar essa empresa para poder debater essa discussão. Porque hoje ela não admite sequer o cumprimento de uma ordem judicial para retirada de notícias falsas. Ou seja, se tem lá uma notícia falsa, infelizmente, essa empresa hoje não cumpre sequer as decisões do TSE nesse sentido. Então, se continuar essa recalcitrância, esse desinteresse em cumprir as leis brasileiras, isso pode chegar ao ponto da suspensão do aplicativo, o que seria inédito e teria inédito nas democracias. A gente sabe que, por exemplo, hoje na Rússia, você tem um banimento tanto do Twitter quanto do Facebook. Mas é um ambiente de guerra, um ambiente totalmente diferente, o que se também vê na China e na Coreia do Norte. Agora, num ambiente democrático, numa eleição, seria algo inédito e geraria, com certeza, uma repercussão internacional que não seria interessante para o país. Diogo, a gente já tem redes sociais fortes sendo usadas por políticos e outros agentes políticos há muito tempo, né? Um certo tempo, pelo menos. A gente sabe que elas geram um impacto muito forte. Você acha que elas podem definir o resultado de uma eleição? E essas notícias falsas, elas podem, de fato, alterar o resultado de uma eleição num país como o nosso? O poder de comunicação ele sempre foi importante para definir nas eleições. Eu sempre brinco que as redes sociais são as novas praças. Antigamente, no interior, a fofoca era no banco da praça. Era aquela notícia que vinha ali. O que mudou? Não mudou a fofoca. Mudou o lugar em que ela é feita, hoje é através das redes sociais. Então, a comunicação, sim, decide a eleição, a comunicação constrói e destrói imagens. E nós temos que ter esse cuidado. O grande problema é que o eleitor brasileiro ele está distante do processo eleitoral. Ele não está participando. Ele recebe aquela notícia e, a partir disso, começa a formar a sua opinião. Ele não investiga o candidato, não sabe a proposta, ele não apura aquilo que está sendo noticiado a ele. Então, quando ele faz uma informação tão rasteira, tão empírica, sem, de fato, analisar o mérito da questão, sim, a rede social, a notícia falsa pode mudar o resultado de um pleito, o que é muito preocupante para a eleição que está aí, batendo na porta. Há menos de 7 meses, nós já teremos o primeiro turno das eleições presidenciais para governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O eleitor está distante do processo e não está preparado para um ambiente tão conturbado como a gente vai ter. Você já disse que o nosso país tem uma das leis mais desenvolvidas, né, mais eficientes também com relação a essa questão de informação, fake news e tudo mais. Como vocês especialistas enxergam essa questão do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação? Isso realmente deve trazer bons resultados? Sim, como eu disse, esse programa foi instituído a partir de uma mensagem do relatório final da Organização dos Estados Americanos nas eleições de 2018. E a partir de então o TSE começou a fazer essa implantação. É importante que a gente diga que em algumas democracias da Europa, em especial, nós não temos essa questão das fake news. Eu acompanhei de perto a eleição de Portugal agora em janeiro, e lá nós não tivemos esse ambiente de desinformação tão grande como nós temos nas eleições brasileiras. Então isso também tem um aspecto de cada democracia que é feita essa análise de uma forma diferente. Na eleição norte-americana do ano de 2020, sim, aí nós tivemos um cenário onde essas notícias falsas tiveram uma grande relevância. Esse programa vai ser muito importante porque ele vai permitir que haja uma rapidez maior na retirada dessas notícias, o que é, de fato, muito importante para o processo eleitoral. Mas mesmo com o programa, essas notícias ainda vão imperar. E até o momento, 72 entidades já aderiram a essa iniciativa, né? Que tipo de entidades são essas, além das redes sociais? Essas entidades são entidades que vão trazer as notícias verdadeiras, criando choque com a notícia falsa, através de painéis de informação, órgãos de imprensa, órgãos do terceiro setor, que também vão poder participar desse programa. Na verdade, todos teremos um papel muito grande nisso. As emissoras de TV, as emissoras de rádio, os meios de comunicação social propriamente dito, eles terão um papel de tentar levar para o eleitor, quase que dizer, nas pautas dos programas, dizendo, olha, essa notícia não é verdadeira. A questão é, o eleitor vai saber distinguir a notícia falsa da notícia verdadeira? Por isso, nós teremos, principalmente os meios de comunicação,
terão um papel fundamental a ajudar e o eleitor precisa entender, aquele velho esqueminha. Vem cá, essa notícia foi publicada só por um blog? Os principais meios de comunicação, aquele site importante que você visita, ele está noticiando a mesma coisa ou não? Se não estiver noticiando, saiba que isso pode ser, sim, uma notícia falsa. Essa diferenciação por parte do eleitor é algo que nós teremos que acompanhar de perto nesse pleito. É importante a gente ter esse senso crítico, né, de avaliar se uma notícia ela tem todos os fundamentos ali para ser considerada verdadeira ou não. O que você disse sobre fazer uma pesquisa e procurar as fontes dessa informação, acho que é muito importante, é fundamental, principalmente num processo eleitoral como o que a gente já está vivendo. Olha, Diogo, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia a todos, é um prazer estar falando com vocês. Ainda mais nesse ano eleitoral, esse ano tão importante para a democracia brasileira. Um abraço. Abraço, tchau, tchau.